O versículo 1 de Marcos 10 diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Só até aqui. Essa é a palavra de Deus. De novo as multidões o seguiam, de novo ele ensinava. E lendo todo o capítulo de Marcos 10, eu fico imaginando, na hora de montar a Bíblia, de organizar, melhor dizendo, a Bíblia, Marcos 10, um capítulo só, e tantos assuntos tão diversificados. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. É criança querendo vir a Jesus, é o jovem rico, é o discípulo olho grande, é tudo no mesmo capítulo. Eu falei, qual é a conexão que existe em Marcos 10? E o que o pastor Fernando falou aqui, vem um pouquinho antes desse texto, da árvore que não dava fruto. Queridos, Jesus, eu acho que assim, não quero, mas acho que ele ficava muito impaciente no meio do povo. Ele ficava muito paciente, tanto que algumas vezes ele fala assim, vamos para outra margem. Vamos embora, estou meio agoniado nesse lugar aqui. E eu queria falar de um órgão do sentido e de um sentido. Né? Nós sabemos que são 5 sentidos. Eu queria falar de um deles. O próprio livro de ciências diz que é um dos mais importantes de todos, que é a visão. Nós sabemos que a visão, muitos aqui usam óculos. Outros deveriam usar, por isso tropeçam e caem. Né? Mas muitos de nós aqui utilizamos óculos ou temos algum defeito na visão. Né? Pode ser que alguma pessoa que tenha problema de cegueira em um dos olhos ou nos dois olhos, não sei. Pode acontecer. Porque a visão ela depende de diversas pequenas e frágeis estruturas. A visão ela ocorre, pensa no olho como uma esfera, a visão ocorre lá no fundo dessa esfera. Para que você consiga enxergar agora, a luz, porque sem luz não há visão, vai armazenando as informações aqui. Sem luz não há visão. É importante então entender que todas essas estruturas, que estruturas? A gente tem lá o cristalino, por exemplo, quem já operou catarata, os mais idosos, né? Pode acontecer também da catarata congênita, aí criança também opera. Tem um problema logo no início, que é o cristalino, é a lente do olho. Você sabe quando, por exemplo, meu óculos, quando ele está embaçado, eu olho para a luz, fica aquele monte de raiozinhos na luz. Aquilo ali é um processo de catarata, né? Logo depois da presbiopia, que é quando a pessoa começa, quando vai ficando idosa, ela começa a não enxergar de perto, ali já é um sinal de que a catarata está quase, a água da catarata está quase descendo. Então, você tem lá o cristalino, você tem a córnea, que é a parte mais de fora ainda, antes do cristalino. Vai passando lá para dentro, você tem o humor vítreo, que é o líquido, fica dentro do globo ocular. Ele não pode ter nenhuma turbidez, nenhuma dessas estruturas podem estar turvas, senão você enxerga mal ou fica cego. Fora as doenças assim, miopia, hipermetropia, que não tem nada a ver exatamente com essa estrutura, geralmente é o cristalino, que foca a imagem antes da retina, onde a imagem se forma. No fundo do globo ocular, você tem a retina. É lá no fundo que a imagem vai se formar. Né? Se você tiver um problema no cristalino, ela se formar antes, você é míope. Se ela se formar depois, você é hipermétrope. Se ela se formar em cima, mas de forma inclinada ou em pontos diferentes, você tem astigmatismo. Olha quanta coisa dentro do olho. Né? Então, defeitos na córnea, no cristalino, na retina, no humor vítreo podem causar cegueira.
E outra coisa que eu quero que você armazene aí. Sem luz não há visão. Eu enxergo porque tem luz. Marquinhos, desliga todas rapidinho. Vai atrapalhar um pouquinho a transmissão, mas desliga todas. Você observa, olhando aqui, eu via todo mundo brilhando, as cores, as roupas coloridas. Você percebe que quando diminui um pouco a luz, as coisas ficam um pouco... O refletor último agora. As coisas ficam o quê? Sem cor. Tem duas estruturas lá no fundo do olho. Os cones que captam cores, só que eles precisam de luz. Sem luz, os cones são inativados e quem capta a imagem são os bastonetes. Eles só captam preto e branco, vulto. Sabe quando você acorda de noite? Né? Tá tudo apagado, aí tu vem e pum, chuta alguma coisa. Quem está tentando enxergar é teu cone. São os teus bastonetes. Eles estão tentando identificar as coisas, mas pode ver que a minha camisa, que é um pouco avermelhada, agora ela está mais para preta do que avermelhada. Pode ligar, Marquinhos, senão os irmãos vão ficar com sono. Tá vendo? Os órgãos dos sentidos, eles interferem no... Né? A luz acaba, o sono chega. É fisiológico, pessoal. Não fica preocupado, não. Você que deu aquele soninho, só nesses instantinhos. Agora a cor voltou, olha lá. Os irmãos, o rosa, o verde, o alaranjado fica mais vivo, né? Porque a luz chegou. Marcos 10 começa falando. Os fariseus chegaram em Jesus, não vou ler não, porque é muita coisa. Os fariseus chegaram em Jesus, falaram assim: é correto, Senhor? É lícito o marido repudiar a esposa? E você acredita que Jesus teve que ensinar isso de novo? Quando eu falei que ele fica impaciente. Ele até diz, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. No caso de Moisés, ó. Mas ele diz no final desse trecho, né? Ele diz assim, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Só que ele deve ter falado isso aí já um pouco chateado, por causa da dificuldade de visão desses homens, que eram fariseus. Mas você pensa, eram os fariseus. Mas logo no versículo 10, eu vou tentar... No versículo 10 ele diz assim, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Os discípulos estavam com um processo aí de astigmatismo também. E ele lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Bem claro. É uma só carne, querido. Tem que aguentar. Tem que engolir ele, tem que engolir ela. É isso mesmo. É difícil, né? Mas você vê que a gente está cansado de saber. O pastor falou aqui, meu Deus, a gente está vivendo uma sociedade que distorce tudo. Que bota uma miopia, um astigmatismo, um estrabismo. Você fica caolha, você olha, você não sabe para onde olha. Você não sabe se olha a palavra ou se olha a modernidade, o que está sendo falado. O que a irmã Tânia falou semana passada aqui. A gente é obrigado, entre aspas, a aceitar algumas coisas. Porque se você, na sua igreja, não aceitar, não falar que é normal, é meio complicado. Aí vem outro trecho. Jesus abençoa as crianças. E nós vemos ali aqueles que enxergam bem o reino, né? Aqueles que estão com a visão maravilhosa, tentando chegar a Jesus. E os míopes, não. Nada de chegar perto de Jesus. Sai. A Bíblia diz que os discípulos repreendiam as crianças. E Jesus, não, deixa eles vir aqui. Aí vem um jovem rico. Versículo 17, acompanhe comigo. Vou ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele veio igual uma árvore cheia de folha. Oh, ajoelhou, bom mestre. E Jesus já falou, tô vendo que esse cara, né, tá querendo fazer quer mostrar, né, quer fazer a sua visão, né? Ele quer mostrar um visual. Jesus já cortou. Porque me chama mais bom, já fico imaginando que ele já meio que estava se levantando. Ele veio fazer uma cena. 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado. Mestre, parafraseando, meu cristalino, minha córnea, meu humor aquoso, minha retina, meu nervo óptico, está tudo em perfeitas condições. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se e triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse é o rico que preferiu não enxergar. Ele estava com seu globo ocular perfeito. Ele fazia de tudo na linha. Faltou, sabe o quê? Abrir os olhos para a luz entrar. Estava tudo certo para ele, mas ele preferiu ser cego. E interessante que o próximo trecho fala do perigo das riquezas. Os discípulos, que, como eu falei aqui, eles precisavam de óculos na época. Eles estavam, alguns com astigmatismo, outros com miopia, outros com hipermetropia. Com hipermetropia estava na cara dele, mas eles não entendiam. E aí vem os discípulos e eles acharam estranho. Diz assim o versículo 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Queridos, isso foi falado recentemente aqui. Quantas vezes nós não agimos confiantes naquilo que nós produzimos, naquilo que nós temos. Quantas vezes eu saí de casa com a minha lente de contato e no meio da viagem, sei lá, ainda mais eu e Tiago, a gente voltava do Riachuelo no trem, não tinha nada para fazer, a gente botava a cabeça do lado de fora para olhar, né? O trem, aquela ventania, a boca chegava a inchar. Daqui a pouco a lente... Aí eu, rapaz, perdi uma lente, Tiago. Ele, cara, então a lente dobrava, eu tinha que tirar, eu levava dentro da boca a lente para não se ressecar. Não sei nem se isso podia, tanto que eu parei de usar porque infeccionou minha lente. O perigo de você, às vezes, confiar naquilo que você pode fazer. Quando a gente fala de riquezas, é aquilo que a gente produz, é aquilo que a gente valoriza, é aquilo que a gente dá valor, é aquilo em que a gente confia. Quantas pessoas que têm o melhor plano de saúde não estão agora ou no céu ou no inferno? E tem quanta gente aqui nem plano de saúde tem e está aqui. Porque confia naquele que pode. Porque a luz entra.
E vem o versículo, mais um trecho. Jesus ainda, outra vez, prediz sua morte e ressurreição. Jesus diz para os discípulos o seguinte: olha, eu estou prestes a morrer. Já já eu... onde escarnecê-lo, cuspir, açoitar, matar. Jesus fala isso nesse trecho, do 32 ao 34. E aí, sabe o que os discípulos vêm para Jesus? Eles podiam chegar: poxa, Jesus, ó, força, vamos lá. Ou se entristecer, ficar: poxa, Jesus, não acredito, que chato. Mas sabe o que eles querem? Vamos ler o 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Caramba! Jesus vai morrer, eu vou pedir um negócio para ele. Jesus falou: eu vou morrer. Pô, vou só te pedir um negocinho aqui, antes do senhor morrer. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos, cegos. Coitados. Podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, aí vem a confusão. 2 deles queriam ser melhores. Então Jesus diz: eu vou morrer. Começou a briguinha. Quem vai ser o melhor de nós 12? Né? Ou ainda foram aos pares, né? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: calma aí, Jesus falou assim: calma aí, vou arrumar um óculos para cada um. Vamos lá, vamos enxergar aqui. Sabeis que os que são considerados governadores do povo têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Presta bastante atenção, querido. Mas entre vós, vou dizer, entre nós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Esse é o óculos. Meu Deus, coloca esse óculos na gente. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez, hoje em dia tem uma gíria que se fala: fala, irmão, passa a visão. Né? Eu tomo. Porque se eu tirar, acabou, né? Então, eu enxergo um monte de pontinhos coloridos. 3 graus de miopia. E não é tanta coisa assim. Jesus passou a visão aqui. Queridos, a gente vê quando a gente vai ao sítio, né? Aqui a gente tem uma organização, tem os trabalhadores, às vezes tem um irmão que pega uma vassoura ali atrás e limpa, tem um irmão que tira as fezes do gato, que não é nosso, mas escolheu aqui para... Às vezes ele larga alguma coisa por aqui, é assim, mas a gente vê quando a gente vai ao sítio. Né? Tem um grupo que... Enquanto um está passando o pano, o outro está jogando o troço no chão. Está jogando refrigerante. Porque na cabeça humana, o maior é o Bolsonaro, ou o presidente que seja. O maior é o... Qual é o nome do governador? Ele é até músico, né? É evangélico, eu não sei se é evangélico. Cláudio Castro, né? Ele é o maior. Só que
Talvez o maior, ele passe do seu lado ali na rua, tu nem saiba quem ele é. Ninguém nem saiba quem é o maior. Vocês estão conseguindo compreender? Porque nós estamos brigando para sermos os maiores. Quanto mais você está achando que está maior, está ficando para trás. Eles estavam brigando um para sentar à direita e à esquerda. Esses aí devem ser os últimos. Eles devem ficar atrás de muita gente, às vezes até que está aqui dentro, por causa dessa bobeira de querer ser maior, de não querer servir, não querer ser servo. Prefere ser o maior. Prefere mostrar aquilo que tem para ser o maior. E aí, no final do capítulo, vem a parte mais bonita de todas. Versículo 46. Acompanhe comigo, querido. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe aqui que assim como as crianças, o termo usado para as crianças é o mesmo usado para Bartimeu. As pessoas repreendiam Bartimeu. Ele era tratado menor do que as crianças. Que o valor que davam para um cara, cala sua boca, ele era um ser humano igual a todos. Na verdade, pelo que Jesus acabou de ensinar alguns versículos atrás, ele era maior. Ele era maior. Os discípulos andavam com Jesus e nem estavam preocupados em ser grandes. Bartimeu estava pedindo compaixão e as pessoas o repreendiam. Assim como impediram as crianças, o texto diz que, no versículo 13, os discípulos os repreendiam. E aqui, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49 diz: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. A visão do cego era tão importante, ou a falta da visão era tão importante na vida dele, que ele estava sentado. Ele podia andar, mas o cego não deve andar sem um acompanhante. Ele é dependente. Mas Jesus falou: chama-o. Ele levantou. Quando a visão chega, volta até o corpo, levanta. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E ele não foi, ele só não obedeceu. Ele falou: vai. Coitado, fico pensando no céu. Coitado não, abençoado, né? Mas imediatamente tornou a ver e
seguia a Jesus estrada fora. Esse pequeno aqui cego, eu, você. Você percebe que ele fez diferente do rico, do jovem rico? Sabe que um jovem rico, todo mundo quer ser amigo, né? Do jovem rico. Você vê na escola, as crianças gostam de dizer que tem. Não, porque eu tenho. Não, porque você tem o tênis tal, a blusa tal, cara. E todo mundo quer ser amigo. Mas sempre tem um garotinho que você vê que a camisa já é de 3 anos atrás. Né? Eu lembro de um menino do colégio sul-americano que a mãe pagava com moeda. Eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, porque eu fui receber na secretaria. A mãe veio com um saco do Guanabara, uns 4 ou 5 sacos, um dentro do outro. Ela pagava com moeda. Eu não sei se eu já falei isso aqui. E eu falei, ela troca dinheiro para vocês? Não, ela está pagando a mensalidade do filho dela. Eu falei, quem é o filho dela? Não era meu aluno. Eu fui lá procurar saber, só procurei saber. Pouco tempo depois, aquele menino foi em primeiro lugar na Olimpíada de Matemática e ganhou, assim, todas as faculdades o convidaram para fazer a faculdade gratuitamente. Se tu vê o menino, ele usa óculos, fundo de garrafa. O óculos dele é assim, ó. Aqui é 1 quilo de fita durex prendendo de um lado. A mãe vende bala no trem e aquele dinheiro ali, as moedas são da bala. Era o pequeno. Nós somos os Bartimeus. E se não somos, eu queria te convidar a ser. Não porque é cego, mas porque agora, por causa da luz que entrou nos olhos, o filme que eu vi quando era criança, o olho todo leitoso, e leitoso a luz não passa. A luz só passa onde é cristalino, onde não há impureza. A luz entra, atravessa e chega lá a imagem, a visão. Cegos que reconhecem a cegueira e que clamam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quer curar a nossa visão. A luz precisa entrar. Diga assim, Senhor, que a tua luz entre nos meus olhos. A luz precisa entrar nos nossos olhos.